Deus é bom e paga bem, querido. Senhor, muito obrigado. O Senhor não precisa nos provar mais nada. O Senhor já nos deu prova suficiente da fidelidade à sua palavra. Sua palavra é viva e eficaz, cortante, penetrante, eterna, imutável, incorruptível, infalível, digna de toda aceitação. Essa é a palavra que nós vamos receber nessa manhã. E ela cairá num bom solo, que é o nosso coração. E não voltará para ti vazia, mas ela prosperará para tudo aquilo que ela for designada. Senhor, muito obrigado. A sua palavra é poderosa para salvar as nossas mentes, as nossas almas. Muito obrigada, Senhor. Estamos no melhor ambiente de Ceilândia. O melhor lugar. Um lugar onde nós vamos receber daquilo que é eterno. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Quem crer comigo? Amém. Glória a Deus. Bom dia. Quem está aqui mais rico hoje? Mais rico, mais ungido. É com Y, mas aí o pastor já disse que é com K também. Só para contrariar. O diabo pira com a gente, né? É para tirar onda mesmo. Com o inferno. Então, gente, graça e paz, desde sexta-feira nós estamos aqui renovando a nossa mente com as verdades da palavra. E eu estava falando ontem, né, que pobreza, escassez é uma cria satânica do pecado, né? Porque até o pecado chegar não existia pobreza nem escassez. E realmente a pobreza é um resultado, né, do pecado. E do mesmo jeito que a gente precisa confrontar pecado na igreja, quem concorda comigo que pecado tem que ser confrontado? A gente não está aqui para alisar pecado, para concordar com o pecado, ele tem que ser confrontado. Mas do mesmo jeito que a gente confronta pecado, a gente tem que confrontar a causa dele, que é a doença e a miséria. Porque a separação de Deus que o pecado causou, Jesus resolveu. Então a gente não pode, queridos, Jesus ter resolvido a causa do pecado e a gente ainda está com as consequências, né? Porque se você prestar atenção, quando uma criança ela está com febre, a febre ela não é uma doença, é um sinal de que algo no corpo não está funcionando bem. É tanto que se a mãe dá um Tilenol, com 4 horas a febre volta, porque ela está tratando só da causa. Mas se for num pediatra e o pediatra descobrir que é uma inflamação na garganta e der um antibiótico, aí está tratando a causa. Aí a febre não pode voltar. Vocês estão entendendo? Então, quando Jesus foi na cruz, ele não nos deu um Tilenol. Ele tratou a causa. Ele foi na causa, ele foi na raiz. Sabe que ele destronou Satanás. Então, o pecado, diga comigo, está resolvido. Se ele está resolvido, por que tem que voltar as consequências ou a causa dele, que é pobreza, miséria e doença? Entende? Então, quando a gente está nesse quadro de pobreza, de miséria, de falta, de escassez, você tem que confrontar isso e entender, rapaz, isso aqui Jesus já resolveu para mim, eu não aceito isso na minha vida, nem na minha casa, nem na minha empresa, nem nas minhas finanças, nem nos meus negócios. Você não pode aceitar isso como algo normal. Não, porque realmente a coisa não está boa para ninguém. Querida, eu vou dizer, na tua vida, as coisas só tem que estar ruins para o inferno. Para você, só tem que melhorar. Pelo que Jesus fez. Amém? Mas tudo isso é uma consciência que se tem, né? Como eu disse ontem. Todas as vezes que a gente se relaciona com a palavra provoca em nós, né? Essa coisa da gente confrontar a falta, confrontar a doença, né? Então a gente precisa entender isso. E aí eu estava lembrando, né? Que quando Elias estava 3 anos de seca e não tinha nem orvalho, nada, querido, sequidão total, fome rolando no centro. De repente ele disse assim: rapaz, eu ouço o som de abundante chuva. Isso são ouvidos para ouvir, que a gente precisa ter. Ouvidos para ouvir, olhos para ver. Não naturalmente falando,
Mas é a circunstância mostrando uma coisa, mas espiritualmente a gente já se vendo onde Cristo nos colocou. Né? Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quem crê comigo? Então, o problema de muita gente é achar, porque está sentado aqui, né, na Igreja Verbo da Vida de Ceilândia, que é do DF, mas você não é daqui, você é celestial. Você está assentado com Cristo. E quando a gente olha as coisas de cima, querido, tudo aqui embaixo é muito pequeno. Não é assim? E aí Elias simplesmente, ele disse, rapaz, eu ouço o som de abundante chuva. E disse para o moço que estava perto dele, pode dizer a Acabe que pode subir, porque senão a chuva pega ele. Ou seja, ele não só ouviu, né? Porque o profético, ele tem esse poder, né? De causar o futuro. E você não precisa ser profeta para ser profético. Você precisa ser profético porque a gente está profético, é tudo aquilo que diz respeito. O profético não trabalha para o que está acontecendo, e sim para o que vai acontecer. E a gente precisa estar nessa cooperação com Deus, de tudo que Deus tem para fazer na nossa vida e vai acontecer, né? E aí ele diz isso para o moço, ele não só cria naquilo, como ele falou com o moço, e o moço, você sabe do que acontece, do que aconteceu, né? E Elias dizia, pode olhar, vai olhar se a chuva não está vindo, o rapaz, não estou vendo nada. Não tem gente assim perto da gente? Que você está crendo numa coisa, ou seu marido, ou alguém que não está crendo como você, não é bem assim não. E você, pois, olhe de novo. Não estou vendo nada, olhe de novo. Um dia você enxerga como eu enxergo. Eu só não vou sair da minha posição de crer porque você não está crendo. Né? Porque a incredulidade de ninguém anula a fidelidade de Deus com a palavra. Não é assim, gente? E aí a gente vê isso, e o que é que eu percebo? É que ali Elias estava dizendo, olha, um ciclo está fechando. O ciclo da seca está fechando e está vendo o ciclo da abundância. É essa a impressão que eu tenho para vocês. É que ciclos estão sendo fechados. Entende? E ciclos estão sendo abertos. Então, aquela coisinha de limitação, sabe? De você ir num posto de combustível e dizer, coloca aí R$50 de gasolina, acabou, enche o tanque. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu. E você que é homem, deixa eu lhe dar um conselho. Quando estiver interessado num carro, para com essa história. Quantos quilômetros faz com um litro? E daí? Quem quer saber? Quem dá a boca dá os dentes, querido. Eu vou te dizer, se Deus te der um carrão e não puder te suprir para você colocar combustível, o carro não vem dele, não. Porque se vier dele, ele dá o burro e o capim. Aleluia. Aleluia. Aí fica aquela mentalidadezinha, mas quantos quilômetros faz com um litro? Querido, qual o problema? Se tiver que botar uma bomba dentro da mala do carro. Não é mentalidade, gente. Não é, às vezes não tem gente que tem um ar-condicionado no carro, mas não liga. Para economizar. Aí no dia que Deus te dá um carro com ar-condicionado, amado, e você não puder ligar ele, está nas mãos erradas. Exatamente. É bem assim. Né? Então a gente precisa entender que esse ciclo, né, de coisa no limite, diga comigo, fechou. Fechou. Diga, eu estou entrando em um novo ciclo. Diga, o ano adorado. Então esse negócio, esse ciclo, se só comer e pagar a conta, querido. Diga, zerou. Zerou. Né? A gente precisa entender que tem algo a mais a ser vivido. Esse negócio de vender férias, acabou. Você vai tirar suas férias. E vai desfrutar com sua família. Você é digno de umas férias. Amém, gente? Mas tudo isso é uma questão mesmo de mentalidade. E quando aquele rapaz voltou para Elias e disse assim, eu estou vendo só uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Elias disse, pronto, é o suficiente. Querido, quem está crendo em Deus, um pequeno sinal é suficiente. Para se alegrar, para dançar, para correr. Vocês entendem? Mas incrédulo pode vir uma coisa grande, ele ainda fica duvidando. Mas para quem crê, acredite. Tudo o que Deus liberar,
Mesmo que ele não tenha nem sinal, continua crendo que o que você está recebendo aqui é a verdade. Amém? E aí, a gente falou muito esses dias sobre pensar correto. E eu percebo, né, que o pensar correto quebra ciclos na nossa vida. Né? A gente precisa parar, sabe, queridos, de estar, como é que eu posso dizer? Refletindo ciclos que vêm. Como eu disse ontem, nós não cremos em quebra de maldição. A maldição foi quebrada na cruz. Mas existe comportamentos que a gente às vezes insiste em continuar, mesmo nascido de novo. Comportamentos familiares. Vocês já assistiram aquele vídeo Vida Maria? Quem já assistiu aqui? 2, 3 pessoas, 4. Né? Eu até trouxe ele, mas aí depois eu posso até liberar para você assistir. É um vídeo mostrando de pessoas que simplesmente vão repetindo ciclos familiares. E eu vou te dizer, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para uma nova história. E aquilo que sua família não viveu, você vai viver. Aquilo que sua família não gerou, você vai gerar. Aquilo que ninguém nunca na sua família pensou em ter, você vai ter. A gente precisa entender isso. Amém? Senão a gente fica só repetindo aquele ciclo nojento e a gente precisa sair dele. E o irmão Reagan fala, eu acredito que é nesse livro, Chave Bíblica para a Prosperidade Financeira, porque tem umas histórias que ele conta que se repetem em alguns livros, mas eu vou te dizer, eu amo esse livro. São princípios, queridos, que você precisa investir na sua vida, né? Porque você lê um livro desse, isso aqui abre tua mentalidade de um jeito que vai mudar o curso do seu ano, né? E ele disse que um dia o Senhor falou com ele assim, que a cada ministração que ele fizesse, ele falasse uma vez sobre fé e 3 vezes sobre o falar. Porque ele disse, o problema do meu povo não é fé, porque se eles estão salvos, só se é salvo por fé. Então o problema deles não é fé, o problema deles é exatamente quando a fé chegar, eles aprenderem a liberar essa fé. E na área de finanças eu tenho visto muito crente falando errado. E a gente precisa entender isso, e ele falou nesse livro, que Deus falou com ele a respeito de Marcos 11, 23, e disse assim para ele, conte quantas vezes tem nesse versículo a palavra dizer. E ele diz que em Marcos 11, 23 diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga uma vez, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, diga 2 vezes. Tudo o que disser, diga 3 vezes, será com ele. Né? Então ele disse, olha, aqui tem, uma vez crer e 3 vezes falar. Eu quero perguntar a você, o que você tem falado a respeito das suas finanças? Porque aquilo que você pensa, você fala. Se você pensa certo, você fala certo. Se você pensa errado, você fala errado. Então, o que você fala diz muito a respeito da renovação da sua mente, né? O que você tem pensado, o que está na sua cabeça, né? E aí você fala, e o irmão Reagan diz, só que essa palavra aqui, o diz aqui, o segundo diz, crer-se que se fará o que se diz. Quantos de vocês têm aquele dicionáriozinho no... Tem? Clica aí no segundo diz e diz para mim que palavra é essa, pastor. No segundo diz, crer que se fará aquilo que diz. Me diga aí que palavra é essa para esse diz. No original. Qual é, Keila? Lego. Tem alguma mãe aqui? Quantos de vocês já compraram um Lego para os seus filhos? O que é que o Lego faz? Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Se você crer no que você diz, o que sai da sua boca constrói algo. Vocês estão entendendo? Por que eu vou te dizer isso? Porque você pode construir uma estabilidade financeira trabalhando, sendo diligente, tendo um excelente
trabalho, andar com excelência, porque nós temos o espírito de excelência, e a sua excelência faz com que pessoas andem 2 quilômetros a mais para ir para o teu negócio. Sim ou não? Seja excelente no que você faz. Porque às vezes eu já vi cabeleireira, querido, só abrindo um parênteses aqui, que às vezes você chega no cabeleireiro, aí ela está lá com um negócio aqui, uma piranha aqui em cima do cabelo. Eu olho para uma profissional dessa, eu digo, rapaz, se a profissão dela não está servindo nem para ela, para mim também não serve. Né? Você vai para uma manicure, chega lá, ela está com as unhas horríveis e ainda usando um dito popular, casa de ferreiro, espeto de pau, nem está na Bíblia. Porque eu acho assim, se você quer oferecer um serviço que funcione para você, vai para uma nutricionista gorda. Querido, me poupe. Eu não vou, é sério. Você está entendendo? Então a gente tem que ter excelência. E então, essas excelências faz com que a gente construa um nome, construa algo, né? Então você pode construir estabilidade financeira com excelência, com trabalho, com diligência, né? Sendo produtivo. Uma boa administração financeira, você sabe que vai te fazer ter uma estabilidade financeira. Tem muita gente que não tem palavra aí, tem uma boa administração financeira e é rico. Sim ou não? Mas sabe de uma coisa? A gente está falando aqui sobre construir algo falando. Pela fé. Porque você pode ter tudo isso, mas tem coisas que você vai construir na sua vida financeira. Uma estabilidade também pelo que você fala. Aleluia. E você, repetindo, só fala certo se pensar certo. Se você não pensar certo, você não fala certo. Né? Então o que a gente precisa entender é que a gente não pode buscar o nosso sucesso financeiro somente no natural. Por que, Rosana? Porque um dia o natural não funcionou para Pedro. E ele fez tudo que sabia no curso de pesca. Não foi? Foi pescar na hora certa, usou as ferramentas certas, o barco certo, a rede certa, mas sabe que não funcionou. E na hora que não funcionou, ele teve que se jogar na palavra. Aleluia. Aleluia. O que é que eu quero que você entenda? Queridos, tem armas naturais? Tem. Mas a gente que é da fé, a gente não pode esquecer das nossas armas espirituais. Do poder que a palavra de Deus tem na nossa vida. E sabe, tem muitas coisas que você pode ter uma semana que você não pode ter um resultado. Pode. Mas deixa eu te dizer, provisão sobrenatural existe. Eu vou dizer de novo, provisão sobrenatural existe. O que é uma provisão sobrenatural? É aquilo que foge do natural. Mas porque você crê na palavra e confessa a palavra, chega, amado. E chega do norte, chega do sul, chega do leste, chega do oeste, chega do centro-oeste, vem para o Corvo. Eu não sei de onde vem. Eu só quero te dizer que Deus é uma fonte. E os meios que Ele vai usar para canalizar para você, não é só seu trabalho, nem a força do braço. Ele tem inteligência para continuar criando. Aleluia. Opa, desculpa. Eu não vou chegar aí tão perto não, viu? Deixa a minha cabecinha no lugar. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, que a provisão sobrenatural é exatamente aquilo que a gente precisa para um momento específico. Porque o natural não produziu aquele resultado. E a gente precisa dele, mesmo o natural produzindo um resultado. A gente tem que crer no sobrenatural. Amados, nós podemos andar mais rápido que o diabo. Nós podemos andar na frente do povo aí de fora. Se tem gente aí fora que está bem sucedido, muito mais a gente pode ser. Como o pastor disse ontem, aqui é uma igreja de milionários. E a gente tem que caminhar para isso. Amém? E aí foi o que a gente precisa entender, é a responsabilidade que nós temos que puxar para a gente. Porque quando a gente renova a mente, a gente para de culpar governo, a gente para de culpar país, a gente para de culpar marido, a gente para de culpar tudo que está ao nosso redor, puxa a responsabilidade para nós. Entende? E diz assim, rapaz, se tem alguma coisa que deu errado, a culpa é tão somente minha, né? Como diz o católico, por minha culpa, minha própria culpa. Né? Porque se você nasceu de novo, tem o Espírito e a palavra e os meios para chegar lá e não faz, o único culpado é você. Né? Lembra da frase que eu disse ontem?
Nascer pobre, a culpa não é sua, mas morrer pobre, acredita, a culpa é toda sua. Aleluia. Amém. E aí, a gente vê, por exemplo, quando Deus falou com Ezequiel, né? O Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? Senhor, tu sabes. Interessante. Ele quis jogar para Deus. O Senhor que sabe, não tem gente assim. Quando Deus quiser, acontece. Se Deus quiser me prosperar, o que é do homem, o boi não lambe. Parece umas frases, né? E aí, simplesmente Deus disse assim: não, Ezequiel, não sou eu, é você. O negócio aqui, para esses ossos reviverem, não diz respeito a mim, diz respeito a você. Colocar minha palavra na sua boca e falar para eles. Agora, amados, quando Deus disse para Ezequiel: diga a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: tem muita carteira seca, muita bolsa seca e muita conta bancária seca. E se osso pode ouvir a palavra de Deus saindo da boca de Ezequiel, a sua carteira, a sua conta bancária pode ouvir. Aleluia. Aleluia. E parece uma loucura, Rosana, imagina. O que Deus estava dizendo a Ezequiel: meu amigo, no seu vale quem profetiza é você. Aleluia. Na sua sequidão, quem vai abrir a boca para falar, diga: sou euzinha. Ou euzinho. Entende? Porque é necessário. A gente não pode, gente, estar vivendo com uma arma tão poderosa e que a gente conhece tão bem e não está usando. É muito sério isso. Nós precisamos, sabe, estar abrindo nossa boca e falando. Afinal de contas, tudo que é feito com um propósito, sim ou não? Você acha que uma bolsa e uma carteira foi feita com o propósito de carregar vento? Foi feito com o propósito de carregar? E eu posso te dar um conselho? A gente tem que ter muito cuidado ultimamente, porque a gente usa tanto Pix, tanto cartão, e a gente pouco tem usado nota, dinheiro, cédula, né? E eu vou te dizer uma coisa: você não pode ser íntimo de algo que não está perto de você. Então, por mais que você use cartão ou você use Pix, sempre tenha cédula na sua carteira. Porque você precisa ser íntimo. O dinheiro precisa lhe conhecer. Você precisa pegar nele, olhar para ele, sentir o cheiro dele. Porque ele tem que lhe servir. Ele não pode estar longe de você toda hora. Eita, não tem um centavo. Ainda dizer: ixi, não tem um centavo aqui, não tem um centavo aqui. Ainda falando: não, eu tenho. Tenha uma boa carteira. Outra coisa, mude a carteira. Essas carteiras rachadas, sabe? Que parece um sapo, que não presta mais para nada. Troque. Aleluia. Aleluia. Tem umas carteiras de homem. Tanto papel de estacionamento. Não, Rosana, eu uso sem parar, glória a Deus. Mas a gente precisa, tem coisas, né? Que são, como é que a gente pode dizer, gente? Hábitos. Que a gente precisa ter. Porque senão daqui a pouco você não convive mais com dinheiro. Você não vai nem saber o que é uma cédula. Né? E a gente precisa entender essas coisas. Então Deus disse para Ezequiel: rapaz, faça o seguinte, fale. E a Bíblia diz assim: enquanto ele falava, enquanto Ezequiel diz, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Né? E foi sexta-noite, no final do culto, que eu ouvi um ruído de ontem, de algo se quebrando. Ele disse, veja, ele não disse assim, depois que eu profetizei 10 anos, algo aconteceu. Ele disse, enquanto eu falava. Sabe, enquanto você fala a palavra, algo está acontecendo. No momento que você está falando, não esperou, os ossos nem esperou Ezequiel confessar o que precisava, não. Enquanto ele falava, a Bíblia diz que osso começou a se juntar a osso, ou seja, coisas começam a ser reorganizadas. E tem muita situação financeira que está precisando ser reorganizada.
Diga, falando. E o Senhor pode trazer um versículo, pode pular, né? Uma palavra rema, para que você possa simplesmente, inspirado pelo Espírito, começar a falar. E não desconsidere isso, porque é poderoso. Amém? Eu sei que nós do Verbo da Vida estamos careca de ouvir essas verdades. Mas tem muita gente que sabe tanto, mas não pratica. Né? E a gente precisa praticar essa palavra. Então, confesse mais a palavra. E comece a olhar. Rapaz, pode essa situação financeira reviver? Pode ter certeza que pode. Amém? Pode essa conta encher de dinheiro? Pode. Pode melhorar? Diga, pode. Posso carregar dinheiro na minha carteira, no meu bolso? Diga, posso. Posso ter o suficiente para derramar? Pode. Sempre ter para dar? Posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? E aí a gente entende, em Hebreus, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: por isso, santos irmãos, tem algum irmão santo aqui? Então diga, está falando comigo mesmo. Que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? Você entende que Jesus não é apóstolo e sumo sacerdote da nossa falta? Da escassez? Ele é apóstolo e sumo sacerdote da confissão. O que é que um apóstolo faz? Representa Deus perante o povo, não é assim? E o que é que um sumo sacerdote faz? Representa o povo perante Deus. Não é? A Bíblia diz, na antiga aliança tinha muitos sumos sacerdotes, mas Jesus é o eterno. De uma vez por todas ele abriu esse caminho e ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Isso quer dizer que como é que se diz? Essa característica dele ainda, como é eterna, diga, nunca passou. Então, se ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, e sumo sacerdote é aquele que representa o povo perante Deus, o que você fala, Jesus apresenta ao Pai. Então, pessoas que estão sempre, não sei como é que vai ser. Tem crente assim, viu? Não sei, mas eu não posso. Eu não tenho. Eu não vou. Agora esse povo para pregar a palavra cobra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem dinheiro no mundo que pague uma palavra dessa. Ninguém está cobrando nada. Se fosse cobrar, você nem podia pagar mesmo. Não é verdade? Eu já estive na frente da igreja e às vezes o povo do louvor ia fazer um evento, se levanta um recurso para investir no evento e na sua própria vida. Mas eu vou cantar no louvor, eu preciso pagar, claro, dobrado. Aleluia! Aleluia! Eu vou servir, preciso pagar, com certeza. Não tenha dúvida. Não está pagando. Diga, não estou pagando. Diga, estou investindo. Você sabe o cúmulo. Eu fui fazer um evento numa igreja, numa determinada igreja, Verbo da Vida. Era sexta e sábado. Aí o pastor disse, Rosana, você quer voltar domingo de manhã? Eu disse, não é muito comum, né? O ministro geralmente fica para ministrar no domingo. Aí eu disse, posso, pastor, tranquilamente. Nunca estou em casa nos domingos, raríssimo, né? Aí ele disse assim, não, Rosana, deixa eu te dizer por que é. É porque o povo aqui da igreja, quando sabe que o ministro vai ficar no domingo, não vem para o evento para não pagar, já que vai ouvir o ministro no domingo. Amado, isso é uma mentalidade de jirico. Isso é uma mentalidade medíocre. Eu digo, eu não acredito que tem gente no Verbo da Vida com uma mentalidade dessa. Amado, pastor Bud se revira no túmulo numa hora dessa. Pode ter certeza. Porque se tinha uma coisa que ele não suportava, era nem sorteio. Porque um dia ele foi chegando no estacionamento lá de Campina Grande e um aluno do Rema correu para ele. Pastor Bud, compra aqui uma rifa para a minha formatura. Pronto, a pregação dele naquele dia foi essa. Como é que uma pessoa está 2 anos ouvindo a palavra da fé, tem que vender uma rifa de R$2 para a formatura? Proibido. Se você não puder crer para pagar, depois de 2 anos ouvindo a palavra, uma taxa de formatura, meu irmão, volte para o primeiro ano. Fundamentos da fé. Vocês estão entendendo isso? Pastor Banda era Tramontina, corte rápido, querido. Sabe, pai, foi tão bom estar debaixo dessa autoridade. Foi que a gente foi forjado.
Você entende? Aí você escuta uma coisa dessa, um povo com uma mentalidade dessa. Que mentalidade é essa, queridos? Então a gente precisa entender que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. No que você fala, sabe? Jesus apresenta ao Pai. Essa palavra confissão aqui é homologeu, que significa declaração. O que você tem declarado, sabe? Às vezes você pensa que está simplesmente jogando. Eu estou só falando aqui, né? E tudo. Não, mas tem algo no reino do Espírito, acolhendo as suas palavras. Meu Deus do céu. Imagine você. Não tenho dinheiro, né? Não tenho, como o Leroy Thompson disse, não é? Ele disse, eu não cheguei nem a falar. Leroy Thompson disse que estava numa fila de um supermercado, comprando umas frutas para fazer um suco. E quando chegou um rapaz na frente dele, passando umas caixas de cerveja, uns fardos de cerveja, e o rapaz pagou e recebeu alguns centavos de dólares de troco e olhou para ele e disse, dinheiro vai, né? Não tem gente que diz assim, isso é difícil de ganhar, mas para gastar. E o rapaz disse isso, dinheiro vai, né? Ele ficou calado, mas ele disse que fez assim. Ele pagou as frutas dele. Quando foi chegando no estacionamento para entrar no carro, o Espírito Santo disse, você viu o que foi que você disse? Ele disse, não disse nada. O Espírito Santo disse, você concordou. Quando disse, você vai, o dinheiro vai. Você devia, ao invés de dizer dinheiro vai, dizer dinheiro vem. Aleluia, 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 aleluia. Por que você não diz dinheiro vem? Sabe, queridos, foi por causa disso que o ministério dele hoje, livros e tudo é com esse tema, dinheiro vem. Ele usa isso aí para ensinar o povo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, é isso que o cuidado do Espírito Santo, na hora que falou com o Leroy Thompson. Se você disser dinheiro vai, Jesus vai pegar essas palavras e apresentar ao Pai. E sabe de uma coisa, toda palavra sua que sai da sua boca apresentada ao Pai, o Pai vai dizer, pois de mim tem um sim e um amém. Porque ele não pode negar o que a palavra dele mesmo diz. Agora, querido, diante de uma situação, você fala a palavra. Aí Jesus vai apresentar, Pai, está falando a sua palavra. E Deus diz, tem o meu sim e o amém. Aleluia, aleluia. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. E quando eu estou falando de confissão, eu não estou falando como é que eu posso dizer? Por exemplo, você faz seu devocional e você tem uma lista de confissões. Eu tenho uma lista imensa de confissões. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Sou uma pagadora de conta e dinheiro sobra porque eu pago antes do tempo. Aleluia. Não sobra mês no final do dinheiro, sobra dinheiro no final do mês. Não é? Mas assim, eu estou falando de conversas. Você senta para comer, para tomar um café com a pessoa, o que você tem conversado? Não é só uma confissão na hora do seu devocional. É o que sai da sua boca no dia a dia, numa conversa informal. O que você tem concordado. O que tem saído da sua boca. Sabe, queridos, quando você consulta seu saldo bancário, é isso que eu estou dizendo. Sabe, uma conversa. Ontem a gente estava jantando e eu estava dizendo para o pessoal que Cindy Jacobs, uma grande profetisa, né, conhecida no mundo, ela disse algo muito interessante a respeito desses dias que a gente está vivendo. Ela disse, olha, as maiores profecias desses últimos dias não vão sair dos púlpitos, vão sair de mesas. Aleluia. E ela disse uma coisa interessante. Ela disse, os brasileiros vão sair na frente. Porque, entende? Porque ela disse, porque os brasileiros gostam dessa comunhão. Não é todos os povos que gostam de estar sentado, batendo papo, conversando. Então sabe de uma coisa? Marque um café com seus amigos para dizer o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Marque um almoço com seus amigos para conversar e dizer, ei, eu estou aqui só para dizer o que vai acontecer esse mês, na minha vida, na minha conta bancária, nos meus negócios, nas minhas vendas. Não é, querido, para estar sentado conversando, nossa, você viu?
sabe, o que saiu do Jornal Nacional. Ei, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, não o que a Globo diz. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar para conversar, queridos. E começar a falar. Entenda, homologeu saindo da sua boca. Confissão saindo da sua boca. Aí isso é uma coisa de confissão positiva. Se você quiser entender assim, é Bíblia. Amém? Então a gente precisa entender que homologeu significa falar a mesma coisa, corresponder, concordar com. Então quando você fala o que Deus está falando, você fala a mesma coisa que Ele, você está concordando com Ele, você está falando, correspondendo ao que Ele disse ao seu respeito. Aleluia! Amém, gente? Então a gente precisa, né? Como eu disse ontem, tem muita gente satisfeita por estar pagando conta em dia e ficando liso. Eu não fico satisfeita com isso, não. E se você está aqui nesse meio, hoje a chave vira na sua vida. Você vai se indignar. Deixar a indignação chegar na tampa. E dizer, Satanás, acabou sua palhaçada. Amém? Então a gente precisa entender, queridos, porque quando Jesus disse, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Essa palavra abundância, em João 10:10, é perissos, que significa que excede algum número ou medida, ou posição ou necessidade. Diga comigo, excede. A minha pergunta é, excede a mesma coisa de no limite? Significa sobre, acima, mais do que é necessário, super adicionado. Perissos. Diga essa vida que Jesus conquistou para mim. Significa que excede abundantemente, supremamente. Significa algo a mais, muito mais que tudo, mais claramente, superior, extraordinário, excelente e incomum. Uau! Então, Jesus veio trazer esse estilo de vida porque não estava disponível, amados. Se esse estilo de vida tivesse disponível no natural, ele não tinha vindo trazer, não. Se ele trouxe, é porque não estava disponível para nós. Mas sabe de uma coisa, se ele disse que ele trouxe, ele trouxe. Amém. Aleluia. Diga, hoje eu tenho. Agora, o que é algo em comum? Hein? Porque o comum é se pagar conta em dia. É uma obrigação de todo cidadão, sim ou não? O que é incomum? Diga, pagar antes do dia. E dinheiro sobrar. Rosana, por que é que Deus tem tanto interesse no incomum na minha vida? É porque quem é incomum não é esquecido. Você sabia disso? Chega na escola do teu filho hoje. Já começou as aulas? Não? Sim? Chega lá, chama a diretora e diz assim, calcule o ano todo. E paga o ano todinho. Isso é ser incomum. Eu duvido que a diretora esqueça de você. Aleluia. Amém, gente? Como o pastor estava dizendo ontem, você pode, como é que se diz, financiar algo? Pode. Mas se você crê que Deus pode mandar o dinheiro da prestação todo mês, não é o mesmo Deus que pode mandar de uma vez o montante? Sim ou não, gente? E Deus pode ou não pode? Ele quer ou não quer? Então viva. Aleluia. 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 Amém. Então a gente precisa, sabe, queridos, é entender se isso fizer sentido para você, vai sair da sua boca. Mas se não fizer sentido para você, você nunca vai desfrutar daquilo que você não concorda. Nunca. Entenda isso. Aquilo que você fala mal, você nunca vai desfrutar. Lá em Eclesiastes tem um versículo que ele diz assim, olha, nem no mais íntimo do seu quarto fale mal da riqueza. Entende? Porque tem gente falando mal, né? Aí eu vou te dizer, como é que você vai desfrutar de algo que você fala mal? Não, queridos, é para nós, diga é para mim. Diga riqueza é para mim mesmo. Aleluia, diga euzinho. Aleluia. Né? Então a gente precisa entender isso, porque homologeu é exatamente isso, dizer a mesma coisa. Eu não sei se você já viu
que existiu um show daquela banda Queen que Freddie Mercury cantava, que é tido como o show do século. Por quê? Porque nesse show, no Rock in Rio, aqui no Brasil, se você pesquisar, você vai ver. Freddie Mercury botou o povo para cantar com ele. Então ele começava, e o povo, e o povo respondendo. Foi tido o show do ano, por quê? Porque o povo saiu dizendo, eu cantei com Freddie Mercury. Você que sabe o que isso significa? Homologeu. É alguém repetir, concordar. E foi tido como algo do ano. Do ano não, do século. Maior show business do mundo. Porque o povo cantou com Freddie Mercury. Eu fico pensando, o diabo é imitador barato, querido. Fajuto. Isso Deus já disse. Deus já te fez para ser porta-voz dele. Deixa eu dizer, você não precisa inventar nada. Tudo que você precisa é simplesmente, se ele disser eu, você diz eu também. Aleluia, aleluia. E pronto. E você vai ser tido no reino do Espírito como a vida do século. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o tanto de milionário que tem lá no Ceará? Quem são os milionários de lá? Aqueles que estão imitando outros. Imita tão bem que se torna milionário. Aí a minha Bíblia diz, seja imitador de Deus como filho amado. Se alguém está enricando, imitando, sabe, Faustão. Tem gente rica imitando Faustão. Imagine você imitando Deus. Mas onde é que nós estamos errando, hein? Qual foi o percurso que a igreja soltou a mão desses princípios? E hoje, você vê, quando a gente fala sobre isso, tem gente que diz, vocês são aquele povo da confissão positiva, da teologia da prosperidade, somos um povo bíblico, que simplesmente concordamos com o que Deus diz, agimos como Deus diz, falamos como Deus fala, e temos os resultados que Ele quer que nós tenhamos. Eu nunca vi, queridos, pessoas que pegaram essa palavra, sabe? Quando o povo passava pela sala de pastor Bando, lá no ministério, pastor, está precisando de alguma coisa? Ele dizia $1 milhão. Não, pastor, outra coisa, 2 milhões. Aleluia, aleluia. Sabe, mas não saía nada da boca daquele homem. Se não fosse para simplesmente cooperar com o que Deus tinha para fazer. Vocês estão entendendo isso, gente? Então tenha cuidado para você não estar com certas conversas com as pessoas e pode até não sair da sua boca, mas você concordando, às vezes com o seu silêncio ou com sua cabeça. Não, amado, nós não estamos aqui para concordar com o que não está em linha com a palavra. Amém? Aquilo que você fala te localiza no reino do Espírito. Amém, queridos? Então vamos simplesmente entender que a nossa prosperidade passa também por esse fluxo. Renova a mente e fala certo. Amém? Não se conforma, se transforma. E quando se transforma, fala o que Deus fala. Tá certo? Amém mesmo? Glória a Jesus por isso. Porque, queridos, um dia eu estava meditando no que Josué fez. Deus disse, Josué, medita nesse livro, meu filho. Medita no livro da lei. Querido, você já imaginou? Imagine. Josué meditando na lei de Moisés. Parou o universo. Com o que saiu da boca dele. Você já imaginou ele fazendo rema? Porque uma pessoa meditar na lei de Moisés, ousar falar e parar o universo, e a Bíblia diz, nunca houve um dia como aquele que Deus ouviu a voz de um homem. Você já imaginou esse homem fazendo rema e meditando nas promessas que tem para a gente hoje, baseada em superiores promessas? Fala sério. Então a gente não pode simplesmente estar numa vida aonde você está no limite, que quem tem limite é município, né? E está achando aquilo normal, porque afinal de contas o negócio não está bom para ninguém.
E eu digo a você uma coisa, queridos, você nunca vai ver na Bíblia Deus tratando quem tem aliança com Ele e quem não tem do mesmo jeito. Não vai. Tem alguém aqui que tem aliança com Deus? Pelo sangue de Jesus? Tu acha que Deus vai te tratar igualzinho ao povo aí fora? Eu estava ouvindo uma história de uma mulher que ela era atleta, uma iatista. Ela foi para uma determinada cidade participar de uma prova de iate. E ela disse que quando estava de noite, quando acordou pela manhã, no dia da prova, no quarto de hotel, que abriu a janela, ela disse que o tempo fechado. E ela disse que tremeu nas bases, né? E ela desceu para o café da manhã. Quando chegou lá, o médico da equipe estava lá. E ela disse: doutor, o senhor viu que o tempo está fechado, o vento está contrário? Rapaz, isso foi uma lição para mim. Ela disse que o médico pegou no antebraço dela e disse assim: pois é, mesmo com esse tempo fechado e esse vento contrário, alguém hoje vai vencer essa prova. E eu espero que seja você. Amada, eu vou te dizer uma coisa. Mas, Rossana, o negócio não está fácil para ninguém no Brasil. Querida, eu vou te dizer uma coisa. Mesmo com esse tempo que pode não estar bom, tem tanta gente enricando esse ano. Eu espero que seja você. Eu espero, porque, deixa eu te dizer, esse ano pessoas vão ficar milionárias. Vão enricar, vão sair de dívida. Vai, querido, deixa eu te dizer, esse ano casamentos serão restaurados para alguém. Esse ano pessoas serão curadas. Esse ano Deus vai fazer muito. Eu espero que seja com você. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, eu gostei, porque ela disse que na hora que ouviu aquilo, ela disse: tem toda razão, nessa prova alguém vai vencer, vai ter que vencer. E a Bíblia diz que em todas as coisas nós não vamos vencer, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, querido, não importa, não importa. Não importa a situação econômica, financeira do país. Não importa o tipo de governo. Não importa. Oh, aleluia. Sabe quando Jesus ressuscitou, que chegou para os discípulos e perguntou: tendes aí alguma coisa para comer? Lá em João 21, depois da ressurreição, a pesca milagrosa, né? Porque teve a maravilhosa, essa já era outra. E aí quando Jesus disse: joga a rede para a direita, de glória a Deus que foi para a direita. Que Jesus é top. Joga aí, meu filho, a rede para a direita que tu vai. E disse que eles pegaram, querido, 153 grandes peixes. Quem lembra disso? Aí a Bíblia diz assim, que o barco não estava muito longe. Querido, se não estava muito longe, foi no raso. Jesus estava passando que mensagem ali? A Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária, concorda? Qual era a mensagem que Jesus estava passando ali? Que depois da morte e da ressurreição dele, você podia até trabalhar, mas você ia ter grandes resultados no raso. Onde ninguém tem, você vai ter. Deixa eu te dizer, onde ninguém tem grandes resultados, você vai ter. Meu Deus do céu. E quando eles chegaram com os 153 grandes peixes lá na margem, disse que tinha peixinho e pão assado. Quem lembra disso? Qual é a mensagem aqui? Pensa comigo. Jesus impediu eles de trabalharem? Não. Teve bons resultados? Teve. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Por causa da minha morte e ressurreição, vocês vão comer pão que não sabe nem de onde veio. E peixe também, pronto, de não sabe, não vai vir na força do seu braço. Sou eu que quero mimar e dar. É isso que vocês vão provar com a ressurreição. Então tem coisa na nossa vida financeira, nós vamos ter a graça de Deus para trabalhar, vamos ter resultado, mas tem coisa que Ele vai te dar. Ei, tem coisas prontas te esperando, e você vai chegar, vai só desfrutar. Oh, glória a Deus. Quem está pronto para desfrutar aqui? Isso é o sobrenatural.
De onde veio aquele peixe, ninguém sabe. De onde veio o pão, também ninguém sabe. As brasas, muito menos. Eu só sei que estava pronto. Então, queridos, eu estou crendo assim na minha vida. Eu vou chegar em lugares, vai ter coisa pronta para mim. Sabe, eu vou estudar, vou. É meu chamado, é. Vou estudar, vou jejuar, vou orar, vou. Mas acredite, vai ter coisa que eu vou desfrutar. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Então diga aí para a pessoa que está do seu lado, pare de falar errado. Ao invés de estar, para que isso? Para que isso? Você já viu a boca de quem não crê em prosperidade? Eita, já terminou meu tempo, foi? Falei-me. Já terminou, pastor. Você já viu a boca de quem tem costume? Eu não creio em prosperidade, mas para que isso? Que tal mudar? Para que isso? Por que não? Para que uma bolsa cara dessa? Eu pergunto, por que não? Porque afinal de contas, queridos, não é um privilégio meu usar uma bolsa Louis Vuitton. É um privilégio da Louis Vuitton estar no corpo de uma mulher santa como eu. Aleluia! Aleluia! Para que um carro desse? Porque é um privilégio. Ele está carregando uma ungida. Essa marca está carregando um ungido. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Mas tem gente que tem aquela mentalidade de jirico, queridos. Sabe, de coisinha pequena, coisinha pouca. Eu não preciso de muito, eu preciso. Aleluia. Porque eu não tenho só a minha vida em vista. Aleluia. Amém. Então a gente precisa entender. Sabe, um dia eu ouvi uma crente dizendo assim: eita, mas a situação financeira do Brasil está ruim. Quando eu abri as redes sociais, tinha uma notazinha lá. Marta, sabe aquela Marta, jogadora de futebol? Marta compra uma mansão de 8,5 milhões para viver com a namorada. Querida, eu vou te dizer, se tu acha isso normal, tu precisa tomar uma surra. Eu digo, como é? Um crente dizendo que a situação financeira do país está péssima. A minha pergunta é, para quem? Para quem? Para Marta tá bom demais. E no lugar errado, fazendo a coisa errada, lidando com o pecado. Sabe, queridos, então eu pergunto, é a mesma coisa dizer, nossa, a Copa foi muito ruim. Para quem? Porque para quem venceu foi boa demais. Não é assim? Então quando você diz o negócio está ruim, eu pergunto para quem? Porque naquela mesma área tem alguém se dando bem. Aleluia, aleluia, aleluia. E quem tem que estar nesses holofotes do se dar bem somos nós. Se você não se convencer disso, querido, não tem ninguém no mundo que convença. Você entende? Se você não convencer o seu cérebro, a sua cabeça dessas coisas, ninguém... Rosana, dinheiro não traz felicidade. Mas manda buscar. Eu vi um carro carregando uma lancha, engatado, né? E estava escrito assim nele: dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. E eu gosto de dizer para os homens: cadê os homens? Dê um cartão black à sua esposa, para você ver se traz ou não felicidade. Diga para ela: flua. A minha já tem, né? Aí, gostei. Não põe as mãos hoje sobre os homens tudinho. Entende, querido? Então a gente precisa entender essas coisas. Rosana, sabe que eu vi em Campina Grande uma vez um homem dizendo assim: eu não quero muito, Rosana, porque eu tenho medo de me desviar. É porque já é um desviado, amor. Não, eu estou falando sério. Não, pessoas que dizem, se eu tiver muito eu vou me desviar. Por quê? Porque o dinheiro não tem o poder de alterar o que você já é. Ele só potencializa.
Por exemplo, se alguém é generoso e o dinheiro chega, vai potencializar. Todo mundo vai ver que ele é generoso. E se alguém é avarento, todo mundo também vai ver quando o dinheiro chega. Então o dinheiro não altera. A única coisa que nos altera por dentro é a palavra. O dinheiro não. Então o dinheiro só vai mostrar o que você vai. Se você, eu tenho medo de ter muito para não me desviar, porque já é desviado. E quando o dinheiro chega, é um motivo. Vocês estão entendendo? Mas tem muita gente crente, fiel, que ama Deus, ama a obra de Deus. Aleluia. E quando o dinheiro chega, vai só manifestar o quão generoso é. Diga, está falando comigo. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Então tem algumas coisas assim, né? Alguns ditos que simplesmente a gente não precisa pegar para a nossa vida. E não importa a fase que você está passando. Eu já dei esse exemplo uma vez. Meus filhos, os dois homens, eles gostavam muito de jogar videogame. Levava os coleguinhas lá para casa para jogar videogame. E às vezes quando um era bom, e eles estavam emperrados naquela fase, porque um precisava terminar para poder dar o controle para o outro jogar. Vocês já passaram por isso na casa de vocês? Aí o que era bom dizia assim, para adiantar o negócio: rapaz, deixa eu passar dessa fase para você. Não era não? Pois deixa eu te dizer, essa fase difícil, Jesus já passou para tu. Não só passou, porque às vezes quando você passa de fase difícil no videogame, não ganha os bônus. Pois Jesus passou e ainda ganhou os bônus. Para você desfrutar na próxima fase. Então viva essa próxima fase com o melhor que você tem. Desfruta o que o céu conquistou para você. Amém, gente? E a gente não precisa estar falando o que a gente não quer ver. Porque o que você disser hoje vai se encontrar com você amanhã. Então se recuse a falar de fracasso. Se recuse a falar de derrota. Se recuse a falar de falta. Ainda que ela esteja gritando, fale mais alto do que ela. Amém? E você vai ver os resultados. Porque, querido, uma coisa que eu aprendi estudando sobre prosperidade, sabe? Dinheiro não aguenta desaforo. Mas eu ganho tão pouco, não dá para nada. Dinheiro não é importante. Querido, tudo que existe para ouvir sua voz. Tudo que existe para ouvir sua voz. Amém? Então, que escute da forma certa. Porque as palavras mudam o ambiente. Nós vivemos num universo formado por palavras. O que você diz determina o que vive e o que morre. Amém? Então começa já acordando dizendo: oh, pai, muito obrigada, acordei mais rico do que ontem. Oh, mais saudável. Sabe, a palavra de Deus diz no Salmo 103 que Deus, Ele nos coroa com graça e misericórdia e que Ele simplesmente, na nossa velhice, Ele nos enche de bens. Então você não está ficando velho, está ficando rico. Aleluia. Porque tem crente dizendo: a velhice, né, está chegando. É tanta dor aqui, dor acolá. É a idade. A Bíblia diz que a idade vai lhe trazer bens. Concorda com Deus. Oh, glória a Deus. Amém, gente. Nunca diga que enriquecer é difícil. Diga: enriquecer não é difícil. Eu já sou. E vai se manifestar. Aleluia. Riqueza não é sinônimo, querido, de coisa errada. É sinônimo de você pode ser muito bem sucedido. Uma vida íntegra, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Amém? Glória a Deus por isso. Provérbios 12:14, na nova linguagem de hoje, diz assim: fechou tudo, não vai mais poder terminar a matéria. Quem lembra disso? 20 de março eu voltei para casa. Lembro demais. E naquele dia, quando eu deitei, aquela voz: e agora? Quem já ouviu um "e agora"? Do diabo. Um dia somos nós que vamos dizer: e agora, diabinho? Aleluia. Vai juntando todos os "e agora" que você já ouviu dele, porque a gente vai fazer um coral lindo. Lá no céu, quando ele for jogado de uma vez por todas, naquele lago a gente vai dizer: e agora?
Amém? E aí agora, ministério itinerante, imagine, tudo fechado, o ano inteiro, que a gente não sabia que ia ser, mas foi, né? E agora, rapaz, da hora, olha como é bom você estar exposto à palavra, estar exposto a pessoas que forjam você na palavra e na fé. Parecia, gente, que pastor Bud estava na minha frente. Eu ouvi naquela voz dele, pastor João Neidinho ouviu demais. Quando preocupação bater na sua porta, mande fé e atender. Não era assim, pastor? Quando tristeza bater na sua porta, manda alegria e atender. Rapaz, parecia que ele estava assim, sabe, na minha frente dizendo isso. E eu disse, Satanás, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não vou passar uma noite sem dormir. Porque eu não preciso de fé para ficar acordado, eu preciso de fé para deitar e dormir. E eu vou dormir. E nada vai me faltar. E eu vou ter esse ano mais do que o que eu já tive em toda a minha vida. Porque eu vou dizer ao Senhor que me sustenta. Ele nunca saiu do trono e nunca foi pego de surpresa. Comecei a falar. A inspiração chegando e eu falando, deitei e dormi. Eu nunca recebi tanta oferta na minha vida como em 2020. Vocês estão entendendo? Então, querido, sempre vai se levantar aquela coisa da incredulidade, de você estar ansioso, de você estar preocupado, mas sabe de uma coisa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós, amado. Ele tem cuidado de nós. A palavra de Deus é a verdade. A gente não precisa estar concordando com as circunstâncias, porque a gente não vive de fora para dentro, a gente vive de dentro para fora. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Diga, de Deus eu sou cooperador. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz eu sou o Deus Todo-Poderoso, qual foi o poder que ficou para o diabo? Nenhum. O diabo só tem o poder que você dá. Amém? Então a gente precisa, era isso que eu tinha, para falar com vocês hoje. Sabe, concorde, dê mais atenção a essa verdade que você já conhece tão bem. Nenhuma novidade foi dita aqui. Mas é só para trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Lá em Pedro ele diz isso. Essa é a segunda carta que vos escrevo. Para trazer a sua lembrança, a sua memória esclarecida. Em outras palavras, você já está esclarecido disso, mas eu preciso trazer a memória. E eu acho que foi isso que o Espírito Santo fez hoje pela manhã. Vai sair daqui e vai almoçar, mas vai almoçar falando. Sabe, se recuse a falar sobre falta, se recuse a falar sobre escassez, sobre limite. Aí eu só tenho esse tanto. Se recuse, ainda que esteja gritando. Comece a falar na abundância que Cristo conquistou para você. E comece a dizer, vai sobrar. Eu vou ofertar esse mês como eu nunca ofertei na minha vida. A maior dizimista da igreja de Ceilândia vai ser eu. É isso, queridos. Vocês estão entendendo? O próximo prédio que tem que ser maior sou eu que vou bancar. Aleluia! Glória a Deus! Diga eu sou da fé. Diga é pela fé. Aleluia! Amém, gente? Glória a Deus por isso. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!